Fala, rapaziada, estamos começando mais um episódio do Segue o Papo Podcast e hoje com uma presença incrível. Um cara que muita gente provavelmente não conhece a fisionomia, porém a sua voz e belíssima voz com certeza. Então, estou aqui com o nosso querido Sérgio Luiz. É tudo nosso! Seja Segue o muito papo! bem-vindo, meu querido. Pô, Dá aquela saudação que eu tenho certeza Pô, que a pessoa já vai te identificar de Cara, início. você falou, seja muito bem-vindo, é exatamente tudo que eu falo sempre. Seja muito bem-vindo ao Maracanã. Torcedor, seja bem-vindo ao Maracanã. Torcedor, seja bem-vindo à Super Rádio Tupi, vizinha aqui do ADC Studio. Torcedor, espectador, fortalecedor, seja muito bem-vindo ao Segue o Papo. É tudo nosso. Então vamos que vamos. Vamos começar a bater essa bola. Sérgio, conta um pouquinho da tua história. Eu sei que você é natural do Rio de Janeiro, né? Carioca da Gema, 56 anos, descolado. 56 anos com um shape aí de 55. É isso aí, maravilha. Fala. Então, eu queria que você me dissesse como é que você começou aí nessa tua história toda de locutor, comunicador, etc. Depois até você me diz a diferença, né, dessas Tem um monte de nomenclaturas. coisa, é. Uma Mas coisa e é aí? uma coisa e um montão de coisa é um montão de coisa. Né? Maravilha. Lá no início, precisava muito trabalhar desde cedo e tal. E como eu não tinha experiência de nada, eu imaginei, adolescente e tal, imaginei que o comércio fosse o caminho. E meti a cara e fui. Só que, pô, eu vendia, trabalhei em sapataria, restaurante, casas pernambucanas, tecidos, enfim, farmácia, drogaria Pacheco, Sapasso, enfim. E sempre nas drogarias e nas farmácias e nas sapatarias, nas drogarias e nas sapatarias, o pessoal sempre ficava assim, meninas, a mulherada, então, eu vendia muito, eu aproveitava que elas voz. chamavam a atenção e eu, você imagina Simula aí, faz uma como é que vinheta. esse sapato... Faz uma A mulher, vinhetinha. não, a mulher queria uma havaiana, então tá bom, eu pegava a havaiana que ela queria e entregava pra ela, ok, beleza. Só que eu já tinha uma tendência de grave na voz e tal. E aí ela, menino, poxa, você está se perdendo, você podia fazer um curso, você podia trabalhar no rádio, e eu só escutando aquilo. Aí eu aproveitava quando tinha uma chance, você imagina você com essa sandália, olha o salto, olha que coisa linda. Senta ali, não precisa levar, não precisa levar, eu só quero que você sinta essa emoção de botar essa sandália, essa sapatilha foi feita para você, olha isso. E aí no blá blá blá, ela levava, e tudo que eu queria que eu ganhava comissão, enfim. E aí, de tanto me falarem, você tem que fazer, você está se perdendo, coisa e tal, eu parti para fazer um curso de locução, era o único que tinha com meu poder aquisitivo para ter acesso, que a gente tinha dois, um curso que era Escola de Locutores na URCA, e também uma escola de locutores que tinha no centro da cidade, que era no Mercado das Flores ali. Eu fui fazer esse curso, comecei... eu tinha condição de pagar naquela época, o outro da URCA não tinha a menor condição, só que o curso tinha ele tinha uma projeção aí de tempo de 1 ano. No terceiro mês eu já não fui mais, porque eu estava, meu desenvolvimento era acima do normal para eles, né? E aí eles me indicaram, os caras da organização do curso me indicaram para fulaninho, ciclaninho, e no terceiro mês eu já estava trabalhando numa retransmissora da Rádio 98, até então, na época, no Rio, do Sistema Globo de Rádio, em Campos, a NFTV, Norte Fluminense Televisão, que tinha ali a Rádio AM, acho que é Cultura AM, e tinha a 89 FM Campos e a TV Norte Fluminense, que era retransmissora da TV Globo, com um jornal local, que tipo, a gente tem a RJTV, lá era NFTV, as notícias do Norte Fluminense, Campos, Gruçaí, enfim, aquela região toda ali. E isso com quantos anos? Cara, isso aí eu com 17 para 18 anos. 17 para 18. E deu mega certo. Dali eu já passei para uma outra situação, vim para o Rio, voltei para o Rio, porque eu já tinha um convite para trabalhar na Rádio Imprensa e tal. E aí foi. E aí um abraço, aí eu comecei a rodar, saí dali, fui para a rádio no início, 92, não, 92, não, bem mais para trás. A Rádio Nacional AM, a Nacional FM, ela até então era 100% do governo. Certo. Só que
foi lançado um edital, abriram a possibilidade de um capital privado para ter também direito à gestão da Rádio Nacional FM, que a gente tinha a Nacional FM, que era 100,5. E aí, quando eu lia muito jornal, e tinha um tijolinho lá, em breve a Rádio Nacional FM passará para a administração privada. Aí eu, né? O radar, né, acusou ali, ó, possibilidade. Fui procurar saber detalhes e tal, e essa possibilidade rolou com a transição da Rádio Nacional FM para RPC FM, lembra? RPC. Aí, dali eu também passei por um monte de lugar, fui para a FM 105, que fazia lá no Sistema Jornal do Brasil, onde é o INTO hoje. A gente tinha um monte de rádio lá, jornal do JBAM, JBFM, FM 105, Rádio Opus 90, Rádio Cidade, claro, a Cidade Oi, e era um sistema maravilhoso. Dali eu fui para o Sistema Globo de Rádio, Rádio 98, que até então era imbatível na audiência. Depois enfim, depois televisão, depois estádios, depois casas de show, sim, depois publicidade e tal. Vamos chegar até os dias atuais, que hoje você é a voz oficial da Tupi, da Rádio Tupi, como você bem disse, vizinha aqui, Tupi, nossa estúdio. Nossa vizinha. E você é o locutor oficial do Maracanã. E por isso que eu te falei que muita gente com certeza conhecia e conhece a sua voz. Mas antes você teve uma pequena passagem pelo Newton Santos também. Sim, né? sim. Então conta um pouquinho pra gente aí como é que foi isso, que você, na verdade, conciliava tanto o Newton Santos quanto o Maracanã, né? E por acaso as agendas permitiam. Eu tive a felicidade de fazer parte da equipe de comunicação do estádio Newton Santos. Já na gestão Botafogo. Sim, nossa querida casa... o Engenhão, né? Querida casa do Botafogo. Respeito demais a torcida do Botafogo. Lamento pelo que está acontecendo com o Botafogo, que foi depois aí não foi mais não. Mas enfim, a gente passou por uma fase muito legal que o Botafogo estava na Libertadores. Era algo que inconcebível, o pessoal nem pensava. Mas tinha público de 45 mil pessoas, Botafogo jogando pela Libertadores. E foi muito legal pra gente, eu participei de eventos maravilhosos e emoções e saudade, foi muito bom o tempo que eu vivi lá. Em 2016, aquelas estruturas metálicas lá de cima, rolou uma condenação dos órgãos aí, bombeiros e tal, Defesa Civil, que tinha que ter uma manutenção. O Botafogo teve que usar um plano B. Aí fechou com a Portuguesa da Ilha, nossa querida e amada Lusitana, a portuguesa do Estádio Luso Brasileiro, e virou Arena Botafogo, na ilha. Eu também fiquei, em 2016, o tempo full ali na Arena Botafogo, na Ilha do Governador, no Estádio Luso Brasileiro, a casa da ilha, da Portuguesa da Ilha. Então, com o pessoal do Botafogo, você chegou a ficar por quantos anos? Fiquei 3 anos e meio, por aí assim. Hoje, quem faz esse trabalho é a Fernandinha Maia, que apresenta o SBT Esporte Rio. Ela também é torcedora, ela é aquela gandulinha, a gandulinha maravilhosa, sensacional, precisa do trabalho, mãe, né? Então ela foi numa época em que ela precisava muito se projetar e hoje ela tem um leque de atividades gigante, graças à projeção que ela teve também por estar na comunicação do Botafogo, que é o clube para o qual ela torce de verdade e muito, e é louca. Maravilha. Beleza, irmão. Então vamos falar da tua história agora. Do Maracanã mesmo, né? Como é que você chegou no Maracanã? Desde quando você tá lá? E toda a tua atividade lá, ou seja, depois do novo formato do Maracanã. Me conta aí. O Maracanã tem 2 tempos, né? A implosão para reformulação, para modernização, aquela coisa toda. O Maracanã ficou só a carcaça, só o anel. O resto, tudo mudou, tudo, mas tudo. Desde a estrutura, desde gramado, desde tudo. Então, esse tudo também teve a oportunidade de mudar a comunicação. E nós, como o Maracanã sempre foi uma referência no planeta, ele hoje é uma referência de comunicação, de relação pública, né? de diálogo entre a casa e o torcedor, seja lá quem for, seja lá qual for o torcedor, para que time esteja torcendo, uma seleção, enfim. Ou dois times que não sejam
por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma final de Libertadores entre um clube da Colômbia e um clube da Argentina. Esses dois, se a Como FIFA... aconteceu em 2020, que eram dois times de fora do Rio, né? Que era Santos e Palmeiras. Pois é, Libertadores. exatamente. Só Então, que não tinha público, enfim, por causa da pandemia. por causa disso. Senão eu estaria lá, né? Muito bem. Então o Maracanã sempre foi formador de opinião e formador de conduta, espelho, modelo para vários lugares. E nessa na volta pós Reformulação. reforma, pronto. Então, na volta depois da reforma, precisava se criar um modelo novo de comunicação, uma coisa mais atual, sem ser aquela coisa clássica que eu amo muito, que todos nós conhecemos, que era a comunicação que arrepiava naquelas cornetas que reverberavam um eco no estádio. Suderge informa! Público e renda! Isso é clássico, né? Então, hoje a gente faz isso de uma forma diferente, Sim. né? Com os telões que ajudam, enfim, os recursos técnicos, as câmeras 4K, tudo moderno, enfim. E aí a qualidade do áudio, né? Um projeto de áudio que foi traçado para o Maracanã de muito dinheiro, milhões de dólares, e que, por exemplo, nós temos o nosso programa que é o IRIS.net, que ele é o cérebro do áudio do Maracanã, e a gente analisa através de uma tela de computador. Eu tenho como, chama-se cluster, aquelas paradas penduradas de caixa, que nem você vai no show, aquelas caixas penduradas chamam-se cluster, são os caixas, cluster grape, que são os cachos de uva. Só que o nome do negócio cluster. Então, são clusters de caixas de som. São 3 em média, então são 3. Aí, se aquela caixa do meio do cluster 95 não tá legal, se alguém detectou, eu tenho como consertar ela daqui. Né? E se por acaso o meu sistema cair, eu posso acionar o criador, a empresa criadora, que é Allen & Health, que é uma subsidiária da Bosch, da Alemanha. Os caras lá na Alemanha remotamente consertam algo que eu não consiga consertar. Negócio, e muito dinheiro. E Sérgio, até para que o pessoal entenda, isso é uma empresa, né? Que faz toda essa gestão, todo esse trabalho. E você é o personagem principal, porque é você que é o locutor. E eu já falei isso contigo em off e repito aqui para o pessoal, entendeu? Que o Sérgio é muito mais do que o locutor do Maracanã. Ele, para mim, é o mestre de cerimônia. Né, o MC. Pô, aumenta a responsabilidade, né, irmão? Simples assim. Então, isso aconteceu em 2016. Não, minto, 2013. 2013. É, 13. 2013. Eu lembro que o primeiro Copa jogo... das Confederações já depois da Copa das... A gente não podia mexer na Copa das Confederações, né? Depois da Copa das Confederações, em que o Brasil quebrou a Espanha, lembra? Era impossível ganhar da Espanha, daqui a pouco entrou um rolo compressor, passou em cima da Espanha e a gente foi pra galera. Expectativa para 2014. Exatamente, que aí deu ruim, né? Mas vida que segue. Isso aí precisa falar. Então, o que acontece? Na Copa das Confederações, não podia ter nenhum tipo de mudança, porque não havia tempo, foi tudo muito em cima pós-reforma do Maracanã. Mas acabou a Copa das Confederações, primeiro jogo foi um Vasco e Fluminense e eu já estava lá. Foram solicitados testes de alguns colegas e tal, eu passei e fiquei lá e estou lá até hoje. E você chegou pela FERJ, né, que você me contou? Não foi pela FERJ. No Maracanã? Como é que foi o seu primeiro contato? Como é que foi a abordagem para te convidarem? A abordagem para que eu chegasse até o Maracanã através de amigos profissionais que sabem... na hora em que alguém solicita, você tem um fulaninho, o cara sabe quem. Por exemplo, se eu tenho... Alguém me pergunta, você tem algum podcast maneiro? Pô, irmão, segue o papo. Então, uma indicação, um indica o outro e o outro indica o um e assim se faz. Mas você participou de um teste. Sim. Apesar da coisa toda regulamentada, certinha, coisa e tal, na verdade entre aspas, como eu ia falar, a tal da panelinha que o pessoal fala, mas não é panelinha, gente. É porque se eu tenho... as condições, se eu tenho a confiança, se eu tenho as qualidades, ou se eu tenho a malandragem, sei lá o quê, que alguém confia,
e um outro alguém pergunta para aquele alguém se ele conhece, ele vai me indicar Lógico, fatalmente. isso aí E faz parte. a roda que gira. Em todos É. os segmentos, todas as áreas. Aproveitando o ensejo, eu queria que você me explicasse essa diferença que a gente falou inicialmente de locutor, comunicador, narrador, radialista. Me dá Uma noção? uma explicação, até para que o pessoal, né, entenda. Tá. No Maracanã, eu sou um locutor anunciador, a rigor, né? Regulamentado ali e tal. Mas, como você falou, eu sou um mestre de cerimônias, porque eu sou a voz da casa. A responsabilidade, tipo assim, o Maracanã tá falando. Nos LED Rings lá, a gente tem olá, torcedor, eu sou o Maracanã, que aparece lá, eu sou o Maracanã, seja bem-vindo e tal, eu sou a casa do inesquecível. Agora, vamos dar voz nisso? Aí aparece alguém para fazer. Olá, eu sou a voz, eu sou o Maracanã falando com você, seja bem-vindo. Eu tô te abraçando, eu tô te recebendo na minha casa. Eu sou a sua casa. Torcedor rubro-negro, bora fazer barulho, bora jogar junto, porque neste momento o Maracanã, a casa do inesquecível, apresenta a escalação do Clube de Regatas do Flamengo. É por isso que eu digo. Então, esse é o locutor anunciador. Mas tem um locutor narrador, que é o cara que narra o futebol. Tem um locutor entrevistador, tem um locutor comunicador. Senhoras e senhores, então ele está comunicando, ele não tem compromisso nenhum com nada, ele pode falar errado, ele pode tossir, ele pode beber água, ele pode qualquer coisa. Tipo, na hora em que eu estou anunciando, eu não posso parar para beber água. Eu não posso parar para ir no banheiro, eu não posso parar para tossir, eu não posso espirrar. Porque não faz parte do negócio, entendeu? O formato o formato dessa comunicação, o formato dessa locução é assim, ela é reta, essa locução é reta, então tem que respeitar. Não que eu seja tolhido, não posso, eu não devo, na verdade, né? Porque não fica bem para mim. Torcedor, desculpa, torcedor, não é assim, né? Tipo, Bonner no Jornal Nacional, boa noite. Ele não. Só um instantinho. Boa noite. Não, boa noite, acabou. Né? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, na minha formação profissional, eu tenho 11 variações. Eu sou radialista. Qual a minha profissão? Eu sou radialista. Eu vou entrar aqui, para entrar no prédio, para acessar a ADC Estúdio ou ADC Estúdio para o Segue o Papo. Eu fui identificado lá na recepção. Qual a sua profissão? Radialista. Né? Então, esse radialista aí tem os itens. Eu sou comunicador, anunciador, entrevistador, narrador. Eu nem lembro mais as outras, são 11 coisas. Mas eu exerço todas as funções, entendeu? E tem uma coisa que a gente quase não usa, o termo voice over. O que é voice over? É locutor? Não. É narrador? Não. Eu sou uma voz qualquer, num produto qualquer. Como, por exemplo, esses enlatados que vêm do exterior, séries, alguns desenhos também, alguns institucionais, De alguns produtos. Produtos, alguns documentários principalmente, vêm com a locução em inglês. Só que os caras não tiram por completo, porque é tão ruim a qualidade que não tem como você eliminar o áudio, tecnicamente falando, levar esse áudio para um sistema, eliminar o áudio original e deixar só uma trilha e colocar, para abrir a possibilidade de colocar um áudio na língua em que aquele país em que vai ser exibido aquele produto. Já é diferente. As novelas brasileiras, elas saem daqui com todas as possibilidades para que qualquer técnico, em qualquer país do planeta, ele possa eliminar a voz, eliminar o diálogo, né, o canal de áudio, e ele vai ter só a banda de ME, que são músicas e efeitos, e ele vai abrir um outro canal para que a mulher na Espanha, boa tarde, querida, e aí, olá, né, ele vai substituir. Rola que tal. Pois é. Então o voice-over não tem isso. O voice-over não permite essa substituição. Eu vou fazer a minha voz em cima da voz do cara. Entendi. Só que a voz do cara é baixinha, os caras vão aumentar meu canal e eu vou falar em português o que ele está falando em espanhol, em japonês, em qualquer coisa assim. Então, voice-over é mais uma variação
do radialista. Beleza, a gente vai chegar nesse ponto, mas só para te encerrar esse papo do Maracanã, Tá. essa empresa é uma empresa que desenvolveu essa ideia ou foi uma coisa trazida lá de fora? Esse formato de comunicação, comunicação gráfica, arte, ilustração nos telões, nos monitores, que ficam... Tem muitos monitores espalhados pelo estádio. Ele é uma adaptação do que já acontece lá no exterior. Só que a gente estava muito longe disso. Então, essa realidade a gente trouxe para cá e adaptou para a gente, né? Adaptou para a gente com o nosso tipo de comunicação, com uma encorpada diferente, um capricho no áudio, um movimento de vídeo diferente, enfim, toda a diagramação diferente e atual e moderna sempre. Por mais que a gente tente fazer a mesma coisa, a gente, mesmo que imperceptivelmente, a gente está fazendo mais moderno do que fez no jogo passado. Entendeu? Legal. Isso é sempre. Muito legal. Eu adoro, acho sensacional. Então, aproveitando que você estava falando sobre os trabalhos, enlatados, séries, etc e tal, produtos, dá um exemplo aí do que você já fez. Cara, tanta coisa. Para quem quiser ter um leque maior para apreciar sem moderação, vai lá no YouTube e coloca assim, Jobs Sérgio Luiz, Jobs Sérgio Luiz. Ali tem uma playlist, acho que tem uns 70 vídeos, que eu não atualizo já tem muito tempo, mas tem umas 70 amostras do que eu já andei fazendo por aí, publicitariamente falando. É isso que você quer saber, né? Então tá. Mas eu quero que você dê uns exemplos aí pra gente. Exemplo, na minha passagem na TV Globo, foi de meados dos anos 80 até meados dos anos 90, até porque eu saí da TV Globo em final de 94 e entrei na Globosat no início de 95. Para fazer o Telecine, que o Telecine era um canal... Telecine era um canal só da Globosat, mas ele se emancipou. Então, estúdios Paramount, Universal, MGM e... DreamWorks. Não, na época não tinha DreamWorks na atividade, não. Era um outro estúdio grande que eu esqueci. Mas, enfim, 4 grandes estúdios de Los Angeles, eles... pegaram a gestão do Telecine e a Globosat tinha uma parte na gestão apenas na administração de pessoal, na transmissão do canal e tal, mas passou a ser uma empresa multinacional. E eu fui convidado para fazer um teste, passei e acabou. E fiquei por 10 anos lá, Rede Telecine, o melhor do cinema. Aí depois disso tudo teve a grande novidade, Telecine 1, Telecine 2. Hoje tem 58 Telecines, e o caminho está cada vez mais tórrido, porque os streamings, enfim, estão tomando conta disso. E o povo quer mais as opções de streaming do que TV por assinatura e pago extra, né, como o Plus de HBO, de Telecine. Mas, enfim, a Globo 90 é nota 100. Eu fui um dos caras a fazer parte dessa clássica época, né? Invente, tente, faça o 93 diferente. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Estivemos fora do ar por alguns instantes. Voltamos à nossa programação normal. A Globo, programação normal e o melhor do carnaval. Hoje eu faço essa mesma coisa na TV, na Tupi, né? O que eu fazia na TV. Hoje eu faço essa mesma coisa na Tupi. A Tupi está onde você estiver. Alcance mundial. O pessoal adora isso. E eu adoro também. E, publicitariamente falando, Ballantine's Finest. Leave an impression. Deu até vontade de tomar um. Calma. Água. Brinde com água. Ballantine's Finest. Leave an impression. Uma coisa muito legal, eu militei por um bom tempo no universo da publicidade do cinema, e na época em que se tinha uma referência, fazer locução de cinema era um negócio do outro mundo. Então eu fiz um filme todo o material de divulgação de um filme que é um divisor de águas na história do cinema brasileiro, que é Cidade de Deus. O cinema brasileiro, ele é um cinema até Cidade de Deus e ele é um outro cinema depois de Cidade de Deus. O mundo recebeu a qualidade, a fotografia, a interpretação, a sonoplastia, tudo made in Brasil. O mundo começou a ver com outros olhos a partir de Cidade de Deus, um filme de Fernando Meirelles, sexta-feira nos cinemas.
E isso me projetou bem e tal, enfim. Um monte de coisa, velho. É muita coisa. Quer ver? Tem lá, YouTube Jobs Sérgio Luiz. J-O-B-S Sérgio Luiz. É isso aí, Serjão. Beleza, mano. Vem cá, cara, com esse vozeirão aí, né? À medida que você é o MC, mestre de cerimônia, mas aproveitando, com perdão do trocadilho, você nunca pensou em ser cantor, não, cara, com essa voz aí? Muita gente fala. Aconteceu um caso engraçado. Eu precisava falar com a Martinália. Eu tinha articulado alguma coisa com ela, não me lembro o que é. Aí liguei pra ela. Era de noite. Eu falei, pô, essa hora a Martinália tá acordada. Martinália é filha de Martinho da Vila. Eu liguei pra ela. Aí, oi. Aí ela, a benção, pai. Aí eu, hã? Benção, pai. Martinália não é seu pai. Porra, pai, qual é, pai? Qual é, pai? Pô, tá me sacaneando. Martinália, não é seu pai. Aí eu me identifiquei. Ela, pô, cara, eu vou te convidar pra gravar comigo aí. Pô, ela falou que o meu tom tava o tom exatamente do pai dela. Aí eu, tá, tu quer que eu cante? Eu vou cantar pra você. Aí eu peguei... não. Já tive mulheres. Não. Vem descobrir os segredos do samba. Vem com a gente cantar, olá. Aí eu entrei, é um trecho de uma das 500 mil músicas de Martinho da Vila, de quem eu sou muito fã. Aí ela falou, pô, igualzinho meu pai. Eu já recebi muito catuque, assim, né? Muita gente já me cutucou, mas oficialmente nada, não. Eu confesso que rola uma timidez, mas eu sou capaz timidez? Rola muita timidez, mas eu sou capaz... Acho que não faz parte do Não, mas rola. Tem certas horas que rola timidez, mas eu sou capaz de falar na cara do Lulu Santos que eu canto melhor que ele. Porque, assim, qualquer coisa de Lulu, das antigas principalmente, aí, eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz, é uma ideia que... Uma vez sabe, naturalmente, sem inventar, eu nunca cantei... Só que agora tu não pode participar do The Voice, porque ele julga lá, e agora tu já queimou o cara, já fica complicado. Eu nunca cantei num karaokê na minha vida, mas eu tenho certeza que no dia que eu plantar num karaokê, amigo, a indústria de fonograma vai me descobrir, na moral. Mas obrigado pela pergunta, obrigado pela curiosidade, que eu gostaria até, sabe? Mas, assim, eu gosto de ficar no sapatinho. Vamos embora. Fazendo até, eu vou rebobinar um pouco a fita. Vamos voltar rapidinho. Fala. Sobre a questão da locução no Maracanã e tudo mais. Eu vou te fazer uma pergunta, né? Sinta-se à vontade para responder. Você hoje trabalha especificamente para o Flamengo, certo? Ah, não, peraí. Antes de você rebobinar a fita, peraí. Tem uma coisa curiosa quanto a canto. Eu sou muito fã de black music, né? Eu sou muito fã da raiz, da Motown, aquela coisa toda e tal. Viaduto de Madureira? Também, mas lá na raiz da música preta americana, do que os caras plantaram no mundo, enfim. E um desses grandes nomes, das lendas, é Barry White. E quando eu tô de manhã, o meu grave tá bem assustador, às vezes eu exploro o meu grave de sacanagem. Se alguém quer alguma coisa minha que precisa de um grave, mas bem grave, eu não gosto de alguém futucando com áudio, buscando recursos técnicos para dar qualidade ao que eu tô mandando. Sim. Eu gosto de ser original. Aí tem umas músicas do Barry White que são sensacionais. E aí, por conta dessa proximidade de tom entre eu e Barry White, ele tem umas músicas que elas têm uns talkers antes, né? Tipo, Just the Way You Are, Beware, Just the Way You Are, por exemplo, assim, antes dele falar Don't go changing, try to forget me, ele fala assim, I never take anything for granted. Only a fool maybe things for granted. And just because... sabe?
Aí eu me arrepio porque eu gosto muito de Barry White e eu Manda um áudio desse. É. Eu não sei se você é casada, solteiro. Sou casado. Mas manda pra sua esposa um negócio desse assim. Em casa, velho, casa de ferreiro espeto de pau, irmão. As paradas não rolam em casa, minha família não me Uma briguinha assiste. assim, você manda uma dessa que não tem como. Sei não, acho que piora. Mas enfim, faço isso com o maior carinho, tô trazendo isso aqui com o maior carinho, porque respeito muito a musicalidade. Eu, apesar de branco, sou preto, até porque o que tá dentro aqui da veia é vermelho e o vermelho que corre aqui também corre no preto, no amarelo, no azul. Inclusive, uma coisa muito importante na comunicação do Maracanã, é uma coisa curta, uma comunicação curta, mas assim, torcedor, injúria racial é crime. Torça com consciência, porque é podre a coisa que está acontecendo hoje quanto à discriminação racial. A punição tem que ser mais severa, na minha opinião, porque fica... É muito repetitivo. E aí, como está acontecendo, promove outros acontecimentos. Mas enfim, você falou que ia rebobinar a fita e fala. Não, eu rebobinei, já que você está falando de novo do Maracanã, vamos falar. Você torce para algum time, cara? Fica à vontade aí para falar. Bem, porque hoje você especificamente trabalha para o Flamengo, certo? Sim. Antes de trabalhar nesse segmento, antes de me envolver, isso já tem... Comecei em 2013, a gente está finalizando 2023, eu estou entrando no 11º ano envolvido com a bola, e a bola me encanta demais. E eu dispensei essa coisa de torcedor, sabe? Juro, não existe torcida. Eu tenho um outro time, o Resende levou um mando de campo com o Vasco, com o Fluminense para o Maracanã. Eu vou ser Resende, irmão. O Fluminense mandou, eu não estou fazendo periodicamente desde 2022, eu não tenho feito os jogos do Fluminense por conta de uma questão pessoal do Fluminense, de algumas pessoas que queriam uma coisa diferente. Então vamos ver como é que é. Eu já passei por isso quanto ao Flamengo também, né? Mas em se falando da minha comunicação, sou a comunicação da casa. No dia que o Flamengo também não quiser, ele vai dizer, eu não quero esse cara mais não, mas... Até que me provem o contrário, eu sou a comunicação da casa. Eu que frequento o Maracanã constantemente, pra mim tem que continuar do jeito que tá. Pô, obrigado, irmão, obrigado. Vamos lá, não foge da pergunta, não. Hoje eu não sou, sinceramente mas falando. já teve? Já tive, mas assim, eu cansei de sofrer, né? Sofrência não dava mais pra mim, eu falei, quer saber? Eu vou fechar com quem faz a bola rolar. E, inclusive, com a sofrência. Mas, assim... E principalmente com quem me reconhece, me respeita, me projeta. E eu tenho uma gratidão gigante, mas uma gratidão gigante, uma gratidão imensa ao Fluminense, para o qual não estou trabalhando hoje, né? Mas, por exemplo, quando a minha filha teve um AVC, Ronaldinho Gaúcho, com a sua lendária camisa 11, arrancou a camisa e me deu. Na hora em que... Ainda com etiqueta. Iria colocar. Legal. Sabe, o Fluminense fez ações para mim, para fortalecer. Eu precisava de muito dinheiro, mas muito dinheiro. Imagina que eu não tinha a menor condição de ter 1/10 daquele dinheiro que eu precisava para bancar a saúde da minha filha, que está até hoje com uma assistência em casa. Eu tenho home care. E se quem quiser saber, vai lá no YouTube também e coloca assim, moça de 23 anos sofre AVC. E a reportagem do SBT foi em 2015, ela teve AVC em 2014. Então o Tricolor me fortaleceu gigantemente. Só que passou e tal, eu continuei com o Fluminense, depois eu parei, o Fluminense, Fla-Flu no Maracanã e qualquer uma outra gestão do jogo mandante, eu estava lá e tal. Hoje quem está no controle do volante, do timão no bom sentido, né? Quem está no controle do game é o Maracanã, no Maracanã. Quem está no controle do game é o Flamengo. E eu agradeço muito, mas muito. Agradeço demais quando eu falo... E aí, nação... Eu falo meio que de sacanagem. A primeira vez eu não esperava que fosse dar esse caldo todo. Existem coisas muito bobas. Tipo, uma mulher lá, eu esqueci o nome dela, humorista lá da Praça é Nossa... Ela mandou do nada. Tipo, o cara tropeçou, ela, coitado. Aquele coitado virou, coitado. Sim, um bordão. Né? Virou um bordão e todo, coitado, e virou uma coisa engraçada. O Ratinho, o diabo do negócio lá, Porra, como é que chama aquilo? Xaropinho.
No programa do Ratinho, troço lá, o tal do Xaropinho, rapaz, esse rapaz, valeu demais. Essas coisas pegam, cara. E aí, pegam, eu não esperava que na primeira vez... Essa liberdade de tu criar um bordão lá, você teria? Eu teria, mas eu não penso muito nisso, não. Até, eu mandei uma vez também, e que hoje o Flamengo adota na sua comunicação oficial, o departamento de marketing do Flamengo, com a sua gerência de marketing, as peças do Flamengo, elas já estão colocando oficialmente, você faz a diferença. Tipo, até então eu nunca tinha escutado lá. Não estou dizendo, eu falei, eu fiz isso, eu criei. Torcedor, né? Cara, não utiliza um tempo. mas eu não me preocupo com isso. Eu só tenho orgulho de dizer que eu fui a primeira pessoa a dizer, você faz a diferença. E os caras aproveitaram e colocaram oficialmente na comunicação do Flamengo. Legal. Então, assim, quando eu mandei aquele... Fala aí, nação. Eu tava puxando a orelha do cara que tava disperso, tomando cerveja, conversando fiado, dando telefone, dando bitoca, comendo pipoca, andando à toa, escutando aquilo pesadão. Torcedor rubro-negro. Aí eu entro. Seja bem-vindo e tal, bora pra cima deles. Você faz a diferença. Numa dessas nasceu a parada, entendeu? Legal, cara, então legal. eu sou só agradecido porque isso é bênção. Não quero crédito de nada, não procuro isso. Eu procuro Muito só legal. o reconhecimento e eu tenho esse reconhecimento e eu agradeço demais. Sérgio, eu sei que tu deu uma esquivada aí na pergunta, mas tudo bem. Fica tranquilo que como você falou, sofredor, já deu para mais ou menos pescar alguma coisa. Mas, aproveitando o assunto, mas eu Pô, entendo... vem cá, você não é sofredor, não? Sou, todo mundo sofre. Então pô. pronto, então já deu para pescar algumas coisas. Todo mundo tem dias de alegria e dias de tristeza, faz parte da vida, assim. Você tem sofrido, não tem? Tenho. Pois é. E Tenho o motivo da sua sofrido. sofrência também tem um camarada responsável, não tem? Lógico, cara, isso aí faz parte da vida. Deixa entendeu? quieto, Tem uns fala. que sofrem mais, tem uns que sofrem menos, mas aí faz parte do processo. É verdade. né? Fala. E até aproveitando isso, eu entendo perfeitamente quando você fala, brincadeiras à parte, que eu sei que você fica ali, você está exercendo a tua função, então acaba que você não tem um apego a um time, ao outro. Obviamente, você hoje, pro Flamengo, mais identificado, O você que a tá gente trabalhando. diz, o que a gente diz nesse caso, a palavra certa é imparcial. Isso, perfeita colocação. Porque eu já conversei com pessoas que trabalham na rádio, na televisão, e elas falam a mesma coisa. Não é hipocrisia, eu sinto que não é. Né? Porque é um envolvimento do trabalho. Isso acaba, né? Eu tenho que render tão bem para um quanto para o outro. Isso aí, transpondo a questão de uma preferência clubística. Né? Mas, vamos lá, você é um ser humano. E um ser humano fantástico, por sinal. Muito obrigado, meu irmão. E Tudo eu ia nosso. te perguntar, vou te perguntar, Manda. qual a maior emoção que você já teve ali na atividade da função mesmo, no desempenho ali, trabalhando? no Maior Maracanã? emoção, fácil. Não foi com título, não foi com público me respondendo, interagindo. Muitas emoções, mas essa já me arrepia de novo. Era um jogo do Fluminense, dia de semana. E... Cara, foi impressionante, arrepiante, inesquecível, na casa do inesquecível que é o Maracanã. O filho do Abel tinha partido. Abel, técnico do Tricolor. Todo mundo estava com Abel. Não tinha clubismo. Geral, todos os torcedores estavam com Abel. Eu lembro disso. Né? O Abel sofrendo demais. Aquele monstro gigante, touro, mas quebrado, maltratado, triturado, coração em farelos. E aí, caraca, mano. O jogo, a gente já sabia que ia ser um jogo que ia ter uma carga de emoção por conta daquilo. Todas as câmeras focadas no Abel e tal. Aí vem pra mim a missão de anunciar um minuto de silêncio. Maluco. Torcedor. Faremos agora um minuto de silêncio. Eu só fiz isso. O Maracanã, que estava em polvorosa, ele gelou. Sabe, tipo assim, congela a imagem. Todo mundo parou. Porque geralmente não se respeita, né? Não, na maioria das vezes não se respeita. Mas foi um gelo, um silêncio. A gente não escutava o passo da barata, a mosca voando, a gente não escutava. Esse minuto de silêncio ele foi uma eternidade. E isso gerou matéria depois, no outro dia. Eu lembro que teve uma matéria focando nisso no Globo Esporte.
chamando a atenção para aquele momento que foi extremamente emocionante. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, todo mundo se envolveu e eu guardo esse momento como a maior emoção que eu vivi. Foi no anúncio de 1 minuto de silêncio para a partida do filho do Abel, então técnico do Fluminense. Legal. Sem contar na choradeira. Muita gente Imagina a caiu no emoção. choro. Eu me recordo de ter Mano, visto isso. E realmente foi algo para se mexer com... e para ficar na história, tanto do Abel, quanto de todo torcedor que esteve naquele jogo, quanto de todo profissional que esteve naquele jogo, quanto do Maracanã. E quanto de as pessoas que estavam assistindo, né? Fala. Com certeza. E agora que a gente está entrando na nossa reta final, eu quero que você conte pra gente casos curiosos ali também. Coisas inusitadas, engraçadas que você viveu ali, por exemplo, se você já até disse no início do bate-papo que, poxa, você não pode tossir, você não pode ir ao banheiro, mas imagina, você já teve um piriri quando você tinha que falar alguma coisa, ou outra coisa, qualquer inusitada. O que você tem para nos contar aí? Porque eu sei que você deve ter diversas histórias. Esse homem é contador de histórias. Tem uma que eu conto sempre, eu vou contar, mas antes, eu lembrei aqui de uma, você foi lá na raiz da minha atividade no Maracanã. O primeiro jogo foi Vasco e Fluminense, ou Fluminense e Vasco, não lembro, né? E um cara chamado Igor Julião, jogador tricolor, foi o culpado por uma cena extremamente inusitada na minha vida, na vida da Dani, que até então... A Dani era o Renatinho hoje. Quem é o Renatinho? Renatinho é o cara que em breve estará aqui no Segue o Papo. Ele é o mentor, é o responsável pela operação da comunicação do Maracanã, áudio e vídeo. O Renatinho é um dos caras da Two Works. Two Works é a empresa que cuida da comunicação do Maracanã, beleza? É meio terceirizado, só que a gente é tão fechamento que a gente não encara isso como terceirizado. A gente é fechamento, né? Muito bem. Antes do Renatinho, tinha a Dani. A Dani sempre atuou na Entreter, que é uma empresa de comunicação, de entretenimento, mais focada no basquete, no vôlei, nas atividades do Maracanãzinho. E aí a Entreter, como o Maracanã estava recente, mas muito recente, ainda estava baixando a poeira da reforma, a Entreter estava cuidando da comunicação do Maracanã, do estádio, né? Ela que já fazia isso há muito tempo no Maracanãzinho, né? Com atividades esportivas no Maracanãzinho. Aí a Dani estava lá. Aí a Dani passando as ideias de coordenação, de como é que eu estava e tal, só que eu estava apertadão. E a bola rolando e tal. Mano, eu falei, cara, Dani, eu preciso ir no banheiro. Aí ela, vai rápido, vai rápido. Até hoje é assim. Por mais moroso, sonífero o jogo, mais tem essa correria. Vai, mano, vai rápido, qualquer coisa. Eu preciso falar cartão amarelo, eu preciso falar substituição, eu preciso falar acréscimo de tempo, eu preciso... Torcedor, não solte bombas. Qualquer coisa, tudo aparece do nada na comunicação. É muita coisa, né? E não adianta colocar só na cartela. Só colocar as cartelas nos telões. A comunicação é áudio e vídeo, mano, né? Então, eu falei, cara, eu preciso ir no banheiro. Dani, eu preciso ir no banheiro. Eu fui. Eu fui no banheiro, tô eu lá na atividade ali e tal, no mictório. Gol do Fluminense. Aí, caraca, e agora, meu Deus do céu? Quando eu pensei que não, a Dani tava no banheiro masculino, me pegando pelo braço. Vem, tem que falar gol do Igor Julião. Vai. Essa foi realmente uma situação inusitada que eu nunca mais quero passar. E como é que foi esse grito de gol aí? Mano, não, eu voltei, eu não lavei a mão, né? Eu não terminei a minha situação. Eu não sei como eu me recompus ali tão imediato e ela me arrastando pelo braço. Tem que falar, tem que falar. Aí depois é que eu voltei para completar o segundo tempo do xixi. Lá, aí sim, enfim. E foi o normal. Gol do Fluminense marcado pelo Igor Julião, camisa, esqueci o nome. Estou aliviado. Você até emendou, né? Qualquer coisa nesse sentido. Mas enfim, aí a Dani me deu uma bronca. Você demorou, não pode... Cara, eu acabei de chegar. Quando eu cheguei no banheiro, o cara fez o gol. Só que eu tenho que chegar para anunciar. Né? Naquele tempo era imediato, há 10 anos atrás era imediato. Hoje a gente não pode anunciar um gol de imediato. Porque hoje, tem a questão do VAR. tem a questão do VAR, tem a questão do consenso da equipe de arbitragem.
né? Tipo, só um gol de pênalti que a gente não tem dúvida que a gente anuncia na hora. Mas a gente... Mesmo assim, pode mandar voltar para o goleiro, né? O goleiro se adiantar, né? Não, se a gente tem consciência, certeza que não vai haver a menor possibilidade de que aquele pênalti dê ruim, a gente vai anunciar na hora. Sim. Porém, 99% das vezes a gente anuncia com um certo atraso, porque tem análise, se o gol valeu, se não valeu. Porque se eu, enquanto Maracanã, se é o Maracanã que está falando através de mim, se eu estou falando pelo Maracanã, se eu sou o Maracanã, eu tenho que falar um negócio que tenha credibilidade, mano. Né? Então eu vou falar, foi gol do João. Aí, quando eu falei isso, aí o árbitro cancela o gol do João, como é que eu fico? Como é que a credibilidade... A credibilidade do Maracanã não rola. Então, assim, essa foi a situação, a gente tinha que falar de imediato. Né? Enquanto que todo mundo estava em polvorosa, eu tinha que falar. Né? Hoje, a torcida comemora o gol e, na maioria das vezes, a gente anuncia o gol depois que já baixou a euforia da torcida em comemoração àquele gol. Aí eu venho, gol, indubitavelmente a gente sabe que o gol foi do fulaninho. Mas a gente precisa ter a confirmação, a autorização oficial, de um rádio lá de baixo. Ó, foi gol do fulaninho, acréscimo de tempo. A gente sabe que vai ter 4 minutos, mas tem que esperar o cara falar. Ah, essa tu tem uma história boa também. É essa que eu ia falar. Esse acréscimo boa, de tempo, esse acréscimo de tempo, quando começou a ser popular, o acréscimo de tempo, nessa correria, nessa pressão toda, porque é muita cobrança, enfim, é informação que chega toda hora, são as benditas substituições que os caras deixam para fazer no segundo tempo. Aí tem os avisos de retenção de torcida, tem os avisos de escoamento da torcida, tem um monte de coisa no segundo tempo. O que me leva a fazer um paralelo, né, uma outra visão quanto a um jogo de futebol. Eu, na minha concepção, eu acho que uma partida de futebol ela não tem 90 minutos. Ela tem 45 minutos. Com os acréscimos de tempo. Desses 45 minutos. Ou seja, na minha concepção, pela prática do que eu faço, eu acho que um jogo de futebol se resume ao segundo tempo. Eu vejo que o primeiro tempo e o pré-jogo são... O primeiro tempo e o pré-jogo são pré-jogo, que é o segundo tempo. Na minha concepção, um jogo de futebol ele é no segundo tempo. As estratégias dos técnicos, as estratégias substituições, se eu vou fazer ou se eu não vou fazer, eu preciso fazer a substituição, não preciso, é emergencial, não é, né? Que tipo de coisa que vai acontecer ali, o que eu vou mudar, eu vou tirar o goleiro, vou botar o lateral no lugar do goleiro. Enfim, tudo é voltado para o segundo tempo. No primeiro tempo, eu não falo quase nada em relação ao que eu falo no segundo tempo, enquanto comunicação. Né? No primeiro tempo, eu não falo 10% do que eu falo no segundo tempo. Entendi. No primeiro tempo, dá para ir no banheiro com tranquilidade, né? Só que, pô, era primeiro tempo e o Igor Julião fez aquela lambança comigo, entendeu? Eu confiei nisso. A gente não pode confiar. Eu tenho que estar ali full. Eu tenho que estar na cara do microfone full, porque a bola está rolando e qualquer coisa de imediato, caiu um dinossauro no Maracanã. Eu preciso anunciar. Aí... O que aconteceu? Acréscimo de tempo. Eu na correria. Acréscimo de tempo. Era 4 minutos. Não, o acréscimo era de 4 minutos. Acréscimo de tempo. 40 minutos. Eu não mandei 40 minutos. Aí eu travei. Eu não completei a palavra minutos. 40 minutos. Aí eu voltei. Aí o sonoplasta do lado, o Eliseu, estava ligado, ele mandou de novo. Acréscimo de tempo, 4 minutos. Você lembra qual era o jogo? Não lembro, não faço a menor ideia, mas eu lembro que a galera caiu em gargalhada. E também tem um momento assim interessantíssimo que eu convidei o Neguinho da Beija-Flor para ser o locutor do Flamengo num jogo aí. Neguinho, meu irmão, meu amigo, mozão, todo mundo adora, né? Pô, identidade total com a bola, com o esporte, com o Maracanã, com o Rio, com o Flamengo, com tudo. Aí, Neguinho foi falar, o locutor do estádio, eu preparei o Neguinho, conversei, Neguinho foi lá em casa, aí tudo certo, beleza. Aí, Neguinho na locução. Primeira coisa que ele foi fazer foi substituição, amigo, a palavra não saía.
substituição, não saía substituição. Aí quando ele tentou uma vez, não Aí foi... o treinador nem substituiu. Não, foi tão ridículo, ninguém me perdoa, tão ridículo, que ele fez a primeira. Mas longe, o chute foi longe da palavra substituição. A segunda vez foi um pouco mais próxima. A galera... A galera já bolada e já sacaneando ele. Ele, depois de 3 vezes, na 4ª vez é que que saiu a palavra substituição. Substituição! Aí a galera foi como se fosse um gol, né? O Neguinho realmente foi um caso muito, mas muito curioso, inusitado e irreverente. Sérgio, Hein? eu sei, né? Até porque a gente se conhece e se você quiser contar mais outro caso curioso, mas eu quero 2 específicos, que é aquele do acontecimento no estacionamento do jogador do Fluminense e a saudação final, né? Ou seja, na verdade, quando você está se despedindo, melhor dizendo, da nação rubro-negra quando o resultado é adverso. Então, são esses 2 casos que eu quero que você conte pra gente aí, que eu acho que são bastante peculiares. Bom, no mínimo, né? Esse do estacionamento. Começa com esse. A bola estava rolando, era um jogo Fluminense, alguma coisa, não me lembro. Chovia, mas chovia torrencialmente na cidade maravilhosa. Parada de alagar, ventos violentos e tal. Na região do Maracanã. Parada sinistra, chovia muito. O dia inteiro estava chovendo, mas de noite aumentou muito a intensidade da chuva. Beleza. Bola rolando e tal. E aí a gente ligado em tudo que podia acontecer. Informação quanto aos trens, à Supervia, informação quanto ao metrô, a transportes, né? Aí já vem a informação da Sete Rio, da Light, uma série de situações. Certo. Porque, natureza, né, irmão? Mas a natureza desceu com força e aí derrubou uma árvore no estacionamento do Maracanã. O estacionamento interno. A árvore, aquelas grandonas, ela destruiu 2, 3 carros, se não me engano. Mas ela destruiu tanto um carro que o carro imponente, um carro que não era um carro qualquer. Mas independentemente da situação, se fosse um carro qualquer também, a gente iria anunciar. Mas a árvore caiu em cheio, depois dela, ela tum, em cima daquele carro. E aí veio a informação para mim. Torcedor, não, atenção. Até vinhetinha e tal, atenção. O proprietário do veículo tal, era alguma coisa tipo Land Rover, um carro grande aí, imponente, um carro grande. Proprietário do veículo Land Rover, placa comparecer ao estacionamento urgente, acidente da natureza. A comunicação, a informação foi mais ou menos essa. A informação e a gente, todos nós, a gente ficou assim, de boca aberta, porque a surpresa foi geral, perdão. E todos nós ficamos, assim, extremamente, sabe, congelados, porque a surpresa foi geral. O carro que a árvore destruiu não foi de nenhum torcedor, e sim de um maluco que estava jogando lá, do Fluminense. Quando eu falei, ele teve uma reação lá embaixo, eu não me lembro qual, mas eu sei, tipo, um lance não concluiu, ele não passou, o cara entrou em parafuso. Acabou. Era ele, eu vou lá buscar o carro. Pediu pra sair. Exatamente. Alguma coisa assim, eu não me lembro qual foi o jogo, eu sei que foi sinistro, faço até a questão de não entrar em detalhes mais, que foi muito triste. O cara largou a bola lá, ficou boladão com que a árvore destruiu o carro. Não feriu ninguém, não feriu ninguém. Como eu tenho teu WhatsApp, se o negócio estiver ruim pro meu time, eu vou mandar tu plantar uma notícia fake dessa aí pro principal jogador do adversário. E tu é amigo, né? E tu é amigo, tá bom, vai vendo. Aí, ó um exemplo. Mas vamos lá, pra gente finalizar, me diz essa aí. Quando o Flamengo ganha, como é que você se despede da nação? Depois de quando o Flamengo ganhou, tem todo aquele programa de torcedor, de comunicação, de social, de ingressos, um evento extra, Fla Basquete. O que está acontecendo agora é a Copa Fla Brasil, que o torcedor pode participar. Tá tudo lindo. O que eu quiser fazer tá lindo. Até porque quando o Flamengo ganhou, ou quando o clube ganha,
né, o clube que está jogando ali, pô, a galera não tem muita pressa de ir embora. Ela quer fazer resenha, ela quer comemorar, o cara quer matar a cervejinha dele que ainda está ali, tem que terminar a pipoca, né? Enfim. E quando perde, mano, ninguém já vai antes do jogo acabar, já sentiu o cheiro de que não vai dar bom, então o pessoal tá indo embora. Então, tá indo embora, o time ganhou, torcedor, o Maracanã agradece a sua presença, você fez a diferença de novo, jogou junto, fez barulho, qualquer coisa assim. O que vier na mente, isso aí eu tenho liberdade. A gente quer que todo mundo deixe o estádio de forma tranquila, que todo mundo chegue em suas casas com segurança. Mais uma vez, a gente agradece a sua presença, fortaleceu o grandão. Boa noite para todo mundo e mais uma vez, muito obrigado pela presença. Torcedor, é tudo nosso, qualquer coisa assim, né? Toca o hino, dependendo da situação. Mas perdeu. Como é que é? É assim. Entendeu? Nem boa noite. Não dá. O cara não quer saber de boa noite, irmão. O time dele perdeu. Então eu vou te dar uma sugestão. Fala. Você tem que pegar frases motivacionais, cara. Lá, velho. Frases motivacionais. Não é, a vida não é feita só de vitória. Segue o papo, né? É assim? Torcedor. Os caras vão lá em cima de cada... Isso dá morte, mano. Não brinca assim, não. Faz isso, não. Não brinca assim, não. Não dá ideia. Pelo amor de Deus, dá morte. Sérgio. Prazerzão, cara, de verdade. Foi maravilhoso Verdade, nosso papo. verdade. Muito obrigado pela parceria. Tudo nosso. Tamo junto. Tudo nosso. Tá? Torcedor rubro-negro, saiba que eu tenho muito amor pelo trabalho que eu faço. Eu agradeço demais o fortalecimento. Segue o papo que tem foco na bola, na arte da bola, no esporte, no futebol, no Maraca e particularmente para o Flamengo. Agradeço demais ao Clube de Regatas do Flamengo e é aquela parada. Vai pra cima deles, Mengo! Valeu, rapaziada. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês. Tamo junto e até a próxima.